Estudar o livro de Hebreus tem sido um desafio para todos nós, porque ele nos desafia a descobrir a nossa cultura, ele nos desafia a transcender a nossa cultura para um conhecimento maior e melhor da vida e das coisas da vida. Quando a gente estuda o livro de Hebreus, nós estamos descobrindo não somente uma cultura hebraica, judaica, mas descobrindo um autor preocupado com que aqueles irmãos daquela cultura tão arraigada e milenar, eles possam se libertar e conhecer a verdadeira vida. Porque muitas vezes a cultura, ela pode favorecer, ela pode beneficiar, ela pode ajudar, ela pode ser algo tremendo, importante, mas como ela também pode prejudicar. Quando vocês ouvem a respeito das nossas tribos indígenas e algumas tradições recentes que eles tinham até pouco tempo, em que crianças com deficiência, se a menina nascesse a primeira filha e fosse menina, essa menina seria enterrada viva, ou essa criança deficiente seria enterrado vivo, por ser uma tradição, uma cultura para eles, para espantar os maus espíritos. Então a gente vê que tem esse lado das culturas, e não só do aspecto dos indígenas, mas também dos chamados civilizados, em que nós nos devoramos uns aos outros, nos comemos uns aos outros, queremos vencer uns aos outros, e a gente chega quase a matar as pessoas com as nossas palavras. Então, toda cultura tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas é importante nós entendermos que quando nós conhecemos a Jesus Cristo, ele nos eleva a uma cultura maior, a uma cultura melhor, uma cultura em que você não se sente sozinho no mundo, ou falando consigo mesmo, mas você descobre uma pessoa, um indivíduo que convive com você e está com você. Se você analisar, se você for corajoso para pensar junto comigo, quantas vezes, às vezes você se pega falando sozinho? Já viu alguém falando sozinho? A coisa mais esquisita do mundo, né? Tem gente que canta, né? Tem gente que fala sozinho, você fica até preocupado, né? Passa até de longe da pessoa, assim, porque você fala, até alguma coisa assim. Mas se você for honesto, você vai ver que quantas coisas você fica conversando com você mesmo, ou falando com você mesmo, ou discutindo com você mesmo, no seu interior, com você, buscando resposta em você mesmo, tentando achar e conversar e dialogar com você, e de repente a gente vê que nada progride, nada vai além daquilo que eu sou, daquilo que há em mim. Por isso, conhecer a Jesus nos leva a uma perspectiva de que alguém está em mim. Não que Jesus esteja dentro da minha vida, mas ele faz parte da minha vida, parte da minha cultura, e agora eu tenho elementos de não ficar falando sozinho, mas eu tenho com quem falar, quem me escuta e quem fala comigo. E era muito gostoso, porque quando eu conhecia Jesus, foi conhecer uma pessoa, um indivíduo. Antes eu me conhecia, eu achava que me conhecia, e me relacionava muito comigo mesmo, e às vezes um pouco com as outras pessoas externas. Mas quando eu conheci a Jesus, eu comecei a me relacionar com alguém novo, com alguém diferente, com alguém que eu estava aprendendo a conhecer e a saber dele e do que ele poderia ser na minha vida. Eu entendi que Jesus queria me dar uma nova vida, eu entendi que Jesus queria me fazer viver, eu entendi que Jesus poderia me dar uma vida diferente do que eu vivia. E foi dentro dessa perspectiva que eu fui conhecer a Jesus, e conhecendo a Jesus, eu começo a andar com Jesus, na cultura em que Jesus começa a implantar, cultivar na minha vida valores e princípios, e não somente valores e princípios, não é só ideias e ideologias ou conhecimento, mas uma pessoa de fato, alguém de fato, com quem eu falo, com quem eu posso ouvir, com quem eu posso entender, com quem eu posso discutir e com quem eu posso pedir ajuda.
Porque às vezes você pede ajuda para si mesmo e você vê que você não tem força para vencer ou superar. Às vezes você pode até compartilhar com algumas pessoas, mas as pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, não têm condições ou capacidade às vezes de poder responder a sua perspectiva. Mas quando você vai conhecendo Jesus, e à medida que você conhece mais a Jesus, mais poder, mais conhecimento, mais direção você tem na sua vida. Você começa a conhecer, e à medida e o tamanho em que você conhece e se relaciona com esse Jesus, é o tamanho da sua felicidade, da sua realização, do seu descobrir-se de si mesmo, o caminho que Deus tem para a sua vida. Quando o autor de Hebreus escreveu, ele não estava preocupado somente em tirar a religiosidade ou a parte errada da cultura daquelas pessoas que se agarravam no seu pré-conhecimento ou conhecimento prévio que tinham de Deus. Mais do que isso, ele tinha a preocupação de introduzir Jesus, a pessoa de Jesus, o indivíduo Jesus, a revelação Jesus, porque é isso que faz a diferença. É isso que muda o indivíduo, muda a pessoa. Então, eu vejo que nos dias de hoje, nós conhecemos muito mais fatos de Jesus, histórias de Jesus, ensinamentos de Jesus, coisas que aconteceram que anteveram a vida de Jesus entre nós, ou promessas de Jesus, mas nós conhecemos muito pouco Jesus, o Filho de Deus, essa pessoa e esse indivíduo que está vivo e quer ser nosso companheiro nessa jornada desta vida. E quanto mais eu conheço, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu sei como viver, mais eu sei responder às questões da vida, o porquê eu vivo, qual a razão da minha vida, qual a missão da minha vida, para onde eu vou, porque a religião não traz isso. Os bons conselhos e filosofias e ideologias ou pensamentos positivos não podem preencher esse anseio da eternidade que é dentro de nós. Parece um buraco sem fundo, e esse buraco sem fundo é a boca da eternidade que existe na nossa alma. E só Jesus pode preencher, só Jesus pode ser o alimento para esse buraco negro, para essa boca interna de eternidade. E quando eu descubro Jesus e ando com Jesus e conheço Jesus, a minha vida vai ficando melhor. Por isso que nessas séries de mensagens que nós estamos trazendo a vocês nesse período sobre o livro de Hebreus, não quero que a gente se debruce somente na questão do judaísmo, ou como os hebreus viviam, e aquilo que foi substituído, aquilo que foi superado, e aquilo que foi vencido, porque não foi a grande preocupação do autor do livro de Hebreus. A grande preocupação está logo no primeiros 2 versículos, está logo na introdução da carta, em que ele tenta expor aquilo que ele vai explicar durante todos os capítulos que se seguem, o objetivo maior que ele tem. Então, quando nós somos questionados sobre o que cultivamos na nossa vida, ou aquilo que é a nossa cultura, e entendemos que ela precisa ser melhorada, ela precisa ser vencida, nós precisamos incrementar, precisamos entender, nós vemos que Deus é um Deus universal. Ele é o Criador de todas as coisas. Se você for lá em Gênesis, tudo que existe foi Ele que criou. Todos os seres humanos foi Ele que criou. Todas as nações foi Ele que criou. E todas as coisas que Ele criou foi com propósito, foi com desejo, foi com razões. E quando nós entendemos isso, nós vemos que Deus não está limitado somente a uma cultura. Deus não está limitado somente a uma nação. Deus, Ele pode usar uma cultura, uma nação, usar uma geração, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele não se limita a se expressar, a se revelar, nem limita o seu amor por mim e por você. É interessante que quando nós começamos a conhecer a esse Deus pessoal,
Porque quando a gente fala de Deus, é uma palavra muito vaga, muito abstrata. Porque como é que eu sei de Deus? Como é que eu conheço a Deus? Como é que eu vejo a Deus? Como é que eu ouço a Deus? São questões verdadeiras, e se nós somos honestos conosco mesmo, a gente descobre que às vezes nós não temos essas respostas dessa dimensão de saber quem é Deus. Porque se nós soubéssemos, Ele não seria Deus. Ele não seria quem Ele é, eterno, magnífico, supremo. Quer dizer, Ele não seria Deus se nós conseguíssemos definir Deus. Por isso que Deus se faz conhecer através de uma pessoa. Ele se faz revelar através de alguém, não perceptível, mas alguém real e verdadeiro, um ser entre nós. E é isso que o livro de Hebreus tenta mostrar, que esse Jesus, ele não era somente um mestre, ele não era somente uma pessoa bem intencionada, ele não era uma pessoa que conhecia plenamente a Deus, ele era a própria revelação de Deus, a própria expressão de Deus. É a maneira de nós podermos falar: olha, eu conheço a Deus, eu sei quem Deus é e o que Deus quer, porque eu posso olhar para Jesus e enxergar um pouco dele, ler um pouco dele. Por isso, saber mais de Jesus, conhecer mais a Jesus, isso nos faz descobrir a Deus, entender um pouco melhor a Deus, e nos faz entender naturalmente a nós mesmos. Voltando agora para o capítulo 1 e os primeiros versículos dessa carta tão especial, tão magnífica, que mexe com valores, mexe com culturas de povos e cultura pessoal, culturas da nossa cidade como São Paulo, mas também cultura do meu lar, da minha família. Ele põe assim, versículo 1 e versículo 2 e 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou e superior ao deles. Parece uma passagem simples, mas ela não é. Ela revela Deus. Deus falando, Deus se comunicando, Deus tentando nos atingir, tentando se revelar a nós. As primeiras palavras dizem assim: há muito tempo, ou na antiguidade, ou desde sempre, Deus falou. Quer dizer, Deus vem falando, desde a sua criação, Deus nunca deixou de falar. E falando o quê? Falando ao homem, falando ao indivíduo, tentando alcançar esse ser que ele criou, para que esse ser pudesse ser melhor, para que ele pudesse ser feliz, para que ele pudesse se realizar. Então Deus nunca deixou de falar com o homem. Se você vai lá em Gênesis capítulo 1 e 2, você vê que Deus percorria o jardim, Deus conversava diariamente com o homem, se encontrava com ele, porque Deus queria sempre estar com ele, orientando, e o homem era feliz, ele era realizado naquilo que ele foi constituído, ele foi criado. O pecado nos separou, nos distanciou dessa relação com Deus, mas mesmo nos distanciando, nos tirando dessa relação por causa do pecado, Deus nunca deixou de falar.